Olá, tudo bem? Quando analisamos aqui a carta de Paulo aos Efésios, os 6 capítulos também nos trazem aqui lições muito importantes relacionadas à justificação pela fé, à nova vida em Cristo e o testemunho de vida do apóstolo Paulo. Esta carta é uma das que são chamadas epístolas da prisão, porque Paulo a escreveu quando estava preso, assim como acontece também com Filipenses, Colossenses e Filemão. Pelo menos essas 4 epístolas foram escritas enquanto Paulo estava preso. É possível que algumas, e você olhando o contexto geral, tenham sido escritas, a maioria delas pelo menos, quando ele estava preso em Roma, mas algumas até antes de estar preso em Roma. No capítulo 1, ele fala sobre as bênçãos da redenção em Cristo, ora pelos crentes. Já no capítulo 2, ele fala sobre a questão da graça, da salvação. Como ele diz aqui no capítulo 2, verso 1, ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Então, em Cristo nós temos uma nova vida. Estávamos mortos por ocasião do pecado, mas em Cristo temos novidade de vida. Aqui, por exemplo, a partir do verso 8, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aqui nesses versos ele mostra a importância da crença na salvação pela graça. E não só isso. O apóstolo Paulo mostra que é importante acreditarmos na salvação pela graça e que por causa desta salvação que não vem por obras, nós temos nova vida em Jesus. Nós somos novas criaturas em Cristo. E isso deve marcar a nossa vida e estar latente no nosso coração diariamente. A graça faz com que você tenha um novo comportamento, novas atitudes, novos pensamentos, que você seja a bênção na vida dos outros e a sua vida seja uma bênção para você mesmo. O apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre a vocação também dos gentios no ministério, o apostolado dele, capítulo 3, verso 7, ele fala assim: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. E ele fala assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, Paulo ele se coloca de forma humilde como o menor de todos os santos, mas com um grande privilégio, o privilégio de pregar para os gentios a mensagem. Aqui eu vejo que cada um de nós, pela graça divina, tendo nova vida, podemos realmente termos esse sentimento de Paulo, mesmo que nos consideremos o menor dos cristãos, temos o poder para pregar. No capítulo 4 ele fala sobre a importância da unidade da fé, e depois de falar sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre o ministério dos santos, os dons espirituais. A ênfase dele sempre é no amor como um dom importante, a santidade dos santos, e ele mostra que realmente ele vivia aquilo que ele pregava, porque no capítulo 5, verso 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício de aroma suave. Nós hoje também devemos ser imitadores de Deus. Como Paulo foi, nós devemos ter esse desejo, sermos imitadores de Deus, aceitarmos o sacrifício de Cristo, andarmos unidos em amor, porque esse é um propósito de Paulo, e Paulo fala aqui no capítulo 5 sobre o amor matrimonial entre marido e mulher, e a partir do capítulo 6 ele fala do respeito que deve haver também entre pais e filhos, entre servos e servas. Paulo em nenhum momento é a favor da escravidão, como alguns dizem, mas na realidade ele quer humanizar a escravidão que havia em sua época, falando principalmente para os senhores tratarem de forma correta os seus escravos. Isso também ele mostra na carta a Filemão. E o apóstolo Paulo aqui ele fala sobre esses relacionamentos. E por último, a partir do verso 10, ele fala sobre a armadura de Cristo. E eu gostaria de ler essa passagem com você. Eu sei que o vídeo está um pouco longo, mas eu espero que isso sirva de motivação espiritual para você neste dia, nesse momento que você está vendo esse vídeo. Aqui fala: quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer
inabaláveis. Devemos realmente nos revestir da armadura de Cristo. Nós devemos nos revestir desta armadura, como diz aqui, a partir do verso 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado, no abrir a minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. E essa mensagem ela é poderosa, ela serve para nós hoje. Devemos nos revestir da armadura de Cristo, não importa onde você está. Paulo estava preso, estava em cadeias, mas ele era embaixador de Jesus. E eu espero que você e eu também sejamos embaixadores. Confie nesse Deus maravilhoso, ele fará grandes obras na sua vida. E com certeza, com ele, você, eu, todos nós seremos vencedores.